Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a história do alumínio. Você sabia que o alumínio já foi mais valioso do que ouro? É, alumínio, aquela coisa que as panelas na sua cozinha são feitas. Alumínio já foi uma coisa muito valiosa, já foi um metal precioso. Chegou a ser reserva de valor, né? E eu vou explicar por que aconteceu com o alumínio, que hoje o alumínio, você sabe, não vale nada. Quer dizer, vale, tem valor o alumínio ainda, lógico, né? Mas não tem mais aquele status de reserva de valor, tem superabundância de alumínio. O alumínio é relativamente barato, ele tem o valor puramente funcional. Eu vou entender isso por quê? Porque uma das discussões que existem sobre economia é que, bom, a gente vê que os governos aí estão com situações bastante críticas, né? Olha o Brasil, a confusão que está, né? Muita gente pensa assim, cara, eu vou deixar meu dinheiro no banco. Daqui a pouco os bancos brasileiros podem quebrar todos com essa brincadeira aí do Flávio Dino com a Lei Magnitsky, coisa e tal. Dependendo de como esse pessoal seguir com essa coisa, você pode ter uma quebradeira de banco no Brasil enorme, né? O Banco do Brasil ontem despencou completamente na bolsa e, enfim, como é que você vai botar seu dinheiro? Onde você vai guardar seu dinheiro, né? E, lógico, você pode comprar ações, por exemplo, pode fazer investimentos e coisa e tal, mas lembra que aqui no Brasil, se você fizer investimento em empresas brasileiras, o risco de, se os bancos no Brasil quebrarem, as empresas brasileiras quebram também, né? Então não tem muito para onde correr. Outra alternativa é você comprar Bitcoin. É o que eu falo para você, Bitcoin é uma alternativa para você justamente ter dinheiro fora do ecossistema liderado pelo governo. O Bitcoin, o valor dele é justamente ele ser uma moeda que não é atingida pelo governo. Mas aí você pode pensar assim, pô, mas o ouro é melhor ainda, porque eu posso comprar ouro, eu posso comprar prata, eu posso comprar metais preciosos. E eu, particularmente, essa é a minha opinião, é lógico que você vai encontrar pessoas que discordam disso, eu acho que o Bitcoin é melhor do que o ouro e a prata. Eu vou explicar, tem justamente a ver com isso. A abundância relativa desses metais pode mudar. O que hoje é um metal raro, amanhã pode virar um metal comum, que só vale pela própria utilidade dele de fato, né? Vamos entender esse assunto aqui e vamos falar também sobre a Coinex. Vocês sabem, eu sou embaixador da Coinex, que é uma exchange em que você pode trocar os seus reais, o papelzinho colorido, lastreado em honestidade do Dino, por moedas de verdade, como por exemplo o Bitcoin. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que trouxe aqui na internet, eu esbarrei nesse assunto outro dia, achei bem interessante de falar com vocês, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha que história curiosa, né? Na época de Napoleão, aqui, Napoleão III, na verdade, Napoleão III era, se não me engano, o sobrinho, né, do Napoleão original, aquele tal. Ele, em meados do século XIX, alumínio era caro, era mais caro que o ouro, era coisa de luxo mesmo, um metal super luxuoso, né? Então as pessoas tinham já pratos de alumínio, coisas de alumínio, mas aí eram muito caras. O pessoal, um talher de ouro seria mais barato que um de alumínio, né? E por que isso? O alumínio, na verdade, ele é muito abundante na crosta terrestre. Ele tem muita quantidade de alumínio na forma de bauxita. O problema é que você tirar o alumínio da bauxita é um processo muito complicado. E até aquele momento, o pessoal não sabia muito como fazer isso, né? Não tinha uma maneira de você extrair o alumínio da bauxita, né? E a bauxita é justamente o óxido de alumínio, né? É um mineral que é o alumínio misturado com oxigênio e com outros componentes também, né? E aí não tinha como você fazer isso. Então, os poucos locais em que você tinha um alumínio metálico é que você dava origem ao alumínio. É mais ou menos como é o ouro. O ouro também ele é extraído quase que é o ouro puro. Não precisa fazer transformação em cima do ouro para obter o ouro metálico. Ele já está ali, você já acha pepita de ouro, né? É lógico, tem impurezas, tem algumas coisas que você tem que separar, mas basicamente já é o ouro metálico ali, né? Tem aqui essa thread que o pessoal fala sobre isso, até que era muito valioso e coisa e tal. Aqui, a questão assim, a história do alumínio se tornou barato, é muito engraçada, né? Justamente por ser uma coisa muito cara, tinha um monte de gente pesquisando como você obter alumínio. E aí um rapaz jovem lá de Pittsburgh, chamado Charles Hall, um estudante de 22 anos, fazendo experiência na casa dele, descobriu como derreter o alumínio, como purificar o alumínio, como transformar a bauxita, que é um mineral extremamente comum, que tem para tudo quanto é lugar bauxita aí, e transformar a bauxita em alumínio. A bauxita é o alumínio com oxigênio. E ele conseguiu isso usando eletricidade, que era uma novidade na época. Eletricidade, vocês sabem, né? Século XX, 1900 e alguma coisa, assim,
no início do século XX, era uma coisa rara, né? A gente só foi ter eletricidade ampla como a gente tem hoje lá meados do século XX, já 1900 e alguma coisa, né? E esse garoto de 22 anos, ele teve uma aula com um professor que falou que se alguém conseguisse descobrir como transformar a bauxita em alumínio, porque eles já sabiam que a bauxita era feita de alumínio com oxigênio, só que eles não conseguiam separar a coisa, né, pela forma como ela estava, né? E aí ele descobriu, justamente usando, uma mistura, você mistura, esse processo aqui, é o processo Heroult. Você mistura carvão com alumínio dissolvido na água, aquece, bota eletrodo ali, separa o alumínio e você leva um forno elétrico, aplica uma temperatura, não sei o que lá. Enfim, aí você consegue fazer essa separação e obter o alumínio metálico a partir daí de forma barata, usando a eletricidade. É o método que é usado até hoje, tá? É lógico que teve melhorias, teve avanços nisso daí, mas basicamente é a mesma coisa que você tem até hoje. Esse rapaz, então, ele montou uma fundição de alumínio lá em Pittsburgh, que hoje em dia você conhece, a Alcoa. Já ouviu falar da Alcoa, não ouviu? Pois é, uma das maiores empresas de alumínio do mundo, né? Curiosamente, quando ele foi patentear a solução dele, né, a invenção dele, descobriu-se que um outro jovem francês, o tal do Heroult, de 22 anos também, os dois jovens de 22 anos, tinha inventado o mesmo método de forma independente na França, né? Ou seja, ele de fato ficou rico, né? Descobriu esse método e ficou rico, né? Isso é uma coisa que acontece. A tecnologia, você descobre tecnologias para descobrir, para conseguir fazer processos, né? E se alguém descobre uma tecnologia para conseguir determinado material, de repente esse material fica barato. Hoje em dia, o rapaz ficou milionário, dono da Alcoa, né? Ficou realmente muito rico, mas o alumínio em si não tem mais tanto valor hoje em dia. Você tem panelas de alumínio na sua casa, provavelmente, né? Você nunca passou pela sua cabeça que isso pudesse ser uma coisa rara ou uma coisa importante. O alumínio tem valor hoje em dia pela capacidade, pelo uso dele, né? Alumínio é usado em fiação, é usado em panelas, é usado num monte de coisa, e realmente é um metal muito útil, mas é barato relativamente, né? Aí você pode pensar assim, pô, caramba, mas o ouro não aconteceria isso, né? Porque o ouro é um metal valioso e coisa e tal. E não é bem assim não, tá? Porque, na verdade, o ouro, você tem reservas que cada vez são maiores aqui na Terra. Olha só esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui é o gráfico total de reservas de ouro confirmadas que só falta explorar. É só explorar que o ouro está ali, né? O ouro é mais simples de você trabalhar, como eu falei, ele normalmente na natureza ele não é encontrado combinado com nada, ele já é encontrado na forma metálica. A questão é que a concentração dele é muito pequena. Olha só esse gráfico aqui, anos 1800 você tinha aqui uma quantidade de reservas de ouro bem pequena, 1900 começou a crescer as reservas de ouro. 2000, olha só, a coisa é explosiva, a quantidade de ouro acima do solo, né? Ou seja, que o pessoal já sabe que tem aquela reserva ali, que eles já podem explorar esse ouro. Isso daqui, em parte, é justamente porque a tecnologia, à medida que o tempo passa, fica mais fácil você descobrir onde tem ouro e também você conseguir explorar mesmo locais em que a fração de ouro que tem ali é muito pequena, né? Então você consegue extrair esse ouro e usar esse ouro. O ouro, tal como o alumínio, também tem alguma utilidade prática. Dependendo do processador que você use aí no seu computador, é possível que você tenha contatos feitos de ouro. Ele tem uma utilidade prática. Mas o ouro hoje ele tem um valor justamente pela sua raridade, pela sua escassez. O ouro pode, a qualquer momento, se houver uma revolução tecnológica, se alguém descobrir um método para extrair ouro mais eficiente, coisa e tal, ele pode perder valor muito rapidamente, a verdade é essa, né? Sem contar outras possibilidades, né? Saiu essa matéria, que depois isso aqui já foi desmentido, tá? De que James Webb teria encontrado um asteroide feito de ouro, né? E aí o engraçado é que tinha algumas pessoas aqui na internet falando, não, porque agora todo mundo vai ficar rico. O pessoal, meu amigo, entenda a economia. Se tiver um asteroide cheio de ouro aqui no planeta Terra, sei lá quantos quintilhões de toneladas de ouro, o que vai acontecer é que o ouro não vai valer mais nada, né? O ouro só tem valor hoje justamente porque é escasso, porque é uma coisa rara. Né? É igual quando o governo imprime dinheiro. O dinheiro que a gente tem valor porque é escasso, porque tem pouco dele. No momento que o governo imprime um monte de dinheiro, o dinheiro perde valor. É a inflação, né? O que acontece. Se a gente pegar esse asteroide, ou esse asteroide depois parece que eles desmentiram, que não era isso não, mas vamos supor, é possível que exista um asteroide feito de ouro no espaço e que consigamos trazer ele aqui para a Terra e coisa e tal. E aí, nesse caso, o ouro vai se tornar ridículo, né? Totalmente sem valor no final das contas.
Então, essa é a situação nisso daqui. O sal, você lembra que o sal já foi uma coisa valiosa. A palavra salário, né? Os romanos eram pagos em sal, né? Como assim pago em sal? Já parou pra pensar? Porque sal, hoje em dia a gente sabe, tem vários métodos para extrair sal e coisa e tal, mas na época era uma coisa complicada, você não conseguia extrair sal de forma simples, né? O sal era minerado, né? E o que acontece na época era raro, era uma coisa escassa. A tecnologia pode mudar todas essas coisas. Eu não estou dizendo que o ouro vai perder valor, eu não sei. Eu não conheço o mercado de metais e coisa e tal. Mas você pode ver aqui, ó, o ouro parece um bom investimento. Se você olhar aqui os últimos 5 anos, é que ele deu uma subida razoável. Pô. Subiu 71% nos últimos 5 anos, uma boa subida, né? Mas é aquilo que eu falo para vocês, pode parecer uma coisa muito garantida, mas tem o risco, né? A qualquer momento pode se descobrir uma nova forma de resolver isso daí, de fazer nanobots, né, nanorobôs e coisa e tal, para poder extrair ouro. A gente está muito perto de revoluções desse tipo, né? Então o ouro pode perder a sua escassez. O Bitcoin, por outro lado, tem uma trajetória, assim, aqui no gráfico parece igual, né? Só que nos últimos 5 anos foi 861%, na verdade, essa subida aqui é muito maior. Esse gráfico aqui não está na escala, o gráfico do Bitcoin é muito maior aqui. Por quê? Porque a escassez do Bitcoin ela é garantida pelo algoritmo, ela é matematicamente definida. Não tem como o Bitcoin não se tornar mais escasso à medida que o tempo vai passando, né? É verdade, o pessoal que advoga pelo ouro ao invés do Bitcoin coloca o argumento de que mas e se a internet toda sair do ar e coisa e tal, e amanhã tiver um apocalipse zumbi em que você... O ouro é um negócio que você pega, né? Uma coisa que você pega, né? O Bitcoin, se a internet sair do ar, se todo, né, o sistema parar de funcionar, o Bitcoin não tem valor nenhum, né? E é verdade, mas vai depender do qual que você acha que é o tipo de catástrofe que pode vir nos próximos anos, né? A minha visão é que a catástrofe que a gente se avizinha é uma catástrofe de governos fazendo merda. É o que a gente está vendo. Assim, pode acontecer uma guerra atômica? Até pode, mas o que está acontecendo nesse momento mesmo é governos fazendo merda e desvalorizando o dinheiro. Então é muito mais provável você ter o Bitcoin como uma alternativa boa do que o ouro. O ouro continua o desenvolvimento de tecnologias o tempo todo. A qualquer momento pode sair uma tecnologia que desvaloriza o ouro completamente, né? O alumínio, tadinho, não valorizou nada nesse tempo todo aqui, ó. O tempo todo que está aqui está meio que parado, né? Já até valeu mais. Esse aqui não é. A gente não está falando aqui da década de quando valia dinheiro, não. Tá? Esse aqui é 2022. Deve ser por causa da pandemia que deu um pico aqui no valor do alumínio. Mas ele está meio que estacionado nesse valor aqui, que é o valor da utilidade dele. Não sai disso, né? Então, é o que eu falo para vocês. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas eu aconselho você a pelo menos conhecer o Bitcoin. Mesmo que você não queira investir muita coisa, conheça o Bitcoin. Vai lá na Coinex, eu vou deixar no link desse vídeo aqui o meu código de indicação. Você pode clicar lá, se inscrever na Coinex com o meu código de indicação, que eu ainda vou ganhar um caraminguá ainda. E daí, vou deixar também o endereço de um vídeo em que eu explico direitinho como é que funciona, né? A Coinex, se não tiver em português aqui para você, você pode clicar nesse mundozinho que está aqui, ó, e aí escolher português e a moeda que você quer tratar, né, a moeda preferencial sua. Aqui tá dólar, porque eu costumo tratar direto com dólar, mas você pode botar reais aqui para, se você preferir isso, né, e aí você tem aqui toda o funcionamento do site. Né? Para comprar cripto, você tem aqui algumas opções para comprar, transação de terceiros, negociação peer-to-peer ou compra rápida. Você pode ver no vídeo que eu vou deixar aqui embaixo como é que funciona isso. É muito simples, não tem nenhum segredo. Tem que fazer KYC, tem que mostrar a cara, botar um documento lá, aquele negócio todo, aquele processo todo para fazer KYC. KYC é Know Your Customers, conheça o seu cliente, né? Porque a preocupação deles é a questão de lavagem de dinheiro e coisa e tal. Mas essa é uma das vantagens da Coinex, né? Ela fica lá em Hong Kong, ou seja, fica longe das autoridades brasileiras. Peter, mas as autoridades chinesas não podem fazer alguma coisa? Em tese até pode, mas a chance de você ser sacaneado pela Receita Federal do Brasil, você sendo brasileiro, é maior do que você ser sacaneado pela Receita Federal chinesa lá na China, né? Então, eu me sinto muito confortável, já uso a Coinex há muito tempo, minha conta é bem antiga e nunca tive problema, a verdade é essa, né? Então, recomendo muito a Coinex, ela te livra da fiscalização direta da Receita Federal aqui e dá a oportunidade
experimenta, compra um pouquinho, só para você ter lá, para você ver como é que funciona, para comprar, botar ali, vender, coisa e tal, para você ver como é que aqui, né? Vai que o Dino consegue fazer a merda que ele está tentando fazer aí com o negócio da Lei Magnitsky, aí os bancos brasileiros vão todos pro saco. Onde é que você vai guardar seu dinheiro? Já parou para pensar nisso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.